Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, como a gente prometeu no programa anterior. Conosco aqui para mais uma conversa, Vicente de Paulo Higino, que nesta entrevista em especial vai responder essa pergunta aqui que eu já disparo de primeira, que é o seguinte: como é que começa a história do Vicente Higino com o Espiritismo? Muito obrigado pela oportunidade, Paulo. Imagina, uma honra para nós. Eu sou de uma família que é eminentemente católica, apostólica romana, mas tios e tias espíritas. Com licença, inclusive na contracapa, José da Cruz, pai do Eurípides, era um espírita de 4 costados que semanalmente ia à casa do meu pai e lá eles conversavam de tudo, menos de religião. Olha aí. Mas como eu cheguei? Para não dar atrito. Mas como eu cheguei? Eu já estava casado, católico, morava aqui em Uberaba, ali nas imediações do Hospital Escola. E um dia, tendo chegado do trabalho, eu sentei e falei em casa assim: eu vou ao centro espírita. A mulher católica falou: o que é isso? Você está doido? Eu falei: não estou não, eu vou ao centro espírita. Então vá sozinho. Tá, eu vou sozinho. Certo. E desci ao lado do Colégio Nacional das Dores. Quando eu cheguei ali no bar do Mil Réis, ali na esquininha, famoso Mil Réis, eu pensei assim: e se eu fosse chamado para falar alguma coisa? Eu fiz assim: o que é isso? Que bobagem é essa? Eu estou doido, eu estou inocente pela primeira vez, vou ser chamado? Bobagem da minha cabeça. E continuei. Chegando ali, do outro lado, ao lado onde é o posto de gasolina, da antiga Cooper Valley, e se eu fosse chamado para falar no centro? Falei: que ideias esquisitas. E continuei. Cheguei ao lado da igreja Santa Rita, e se eu fosse chamado para falar? Eu falei: mas de onde estão saindo essas ideias malucas na minha cabeça? Eu devo estar ficando doido mesmo, né? Ela tem razão. Mas aí eu pensei: não, peraí. Essas ideias estão insistindo muito, eu vou pensar. Aí já veio a racionalidade. Se eu fosse chamado, eu falaria sobre a caridade. Certo. Continuei, aí tudo aquilo sumiu, entrei ali no Centro Espírita Uberabense, cheguei lá, não tinha ninguém. Tinha um rapaz lá no fundo. Aí eu sentei e fiquei quietinho assim. Daí um pouquinho ele passa para mim e falou assim: oi, você vai falar para nós hoje? Eu falei: não, você está doido, eu estou chegando aqui pela primeira vez, nunca vim ao centro, você está me perguntando isso? Ele falou: então tá bom. Saiu, foi lá fora e voltou. E eu pensei: nossa senhora, ai meu Deus, que cada... Só faltava essa. Só me faltava essa, né? Dá um pouquinho, eu estava de olhos fechados. É você que vai falar para a gente. Eu falei: não vou. Você não entendeu? Não tira isso aí da cabeça. E o rapaz foi lá fora e voltou. E deu um pouquinho, e lá vem ele de novo: você vai falar para nós hoje. Eu falei: tá bom, eu vou falar sobre a caridade. Falei durante 1 ano seguido. Olha aí. Toda terça-feira, se não me falha a memória, sem parar. Aí então eu fui me perguntar o que era isso. Aí me lembrei da tal intuição. E que a intuição não existe só para espíritas, mas a intuição é uma energia que faz brotar e nos permite acessar uma ideia universal, onde todos os conhecimentos estão presentes. E é uma dádiva. Com certeza. Muitos dos inventos, muitos famosos inventos, são resultados de uma percepção intuitiva. Claro que ela precisa de uma base. Então, se você tem algum conhecimento na área de mecânica, você pode ter uma intuição para resolver um problema mecânico. Sim. E assim por diante. Agora, dentro da doutrina espírita, você encontrou explicação para esse fato, para essa iniciação sua dentro do espiritismo, Eurípides?
Vicente, perdão. Ele está fazendo uma conexão com o Eurípides. Não tem problema. É porque eu estou com o livro dele aqui na... E não tem problema porque o Eurípides eu sempre considerei como meu irmão. Então, está em casa. Mas, assim, primeiro que ninguém é pessoal ou profissionalmente ou por outras opções, inclusive da filosofia, ninguém é algo que não tenha tido base anterior. Sim. Essa base anterior é o que nos explicaria a reencarnação. Né? Ou seja, você teve uma experiência como sacerdote, provavelmente agora você terá algum vínculo filosófico ou espiritualista ou profissional com a religião que você professou anteriormente. Sim. Não é determinista. Porque você, por exemplo, foi sacerdote na encarnação passada, você não tem que ser sacerdote agora. Então, não existe determinismos. Né? Aliás, determinismos são algumas questões que as pessoas acham que é do espiritismo. Você pode alterar a sua herança, você pode alterar uma série de coisas, dependendo das escolhas, dependendo dos comportamentos, dependendo de como você pensa e faz a sua vida. Entendi. Mas você pode carregar algumas características ou não? Sem dúvida. Quando eu olhei para você, eu pensei que você era padre. Você é o que na Igreja Católica, se não me falha a memória, chama-se de imprimir caráter. Sim. Não é? Sim. Então, o caráter fica tão impresso que algumas características, algumas atitudes ou reações atitudinais vão te pensar assim, não parece? Zé Ribeiro, Batuíra, já me disse que em vidas passadas eu fui missionário na Europa, circulei por vários países da Europa como missionário. Eu te contei aqui que eu quis um dia, né, na minha vida hoje, né, neste mundo, nessa existência, eu quis ser um frade dominicano, também por intuição, né? Então as coisas vão meio que se arrastando na nossa história. Agora, tem uma história interessante aqui, quando a gente olha para esse livro, Eurípides, o filho de Chico Xavier, Relatos de Vivências Biográficas, e eu estava querendo fazer uma pergunta exatamente sobre isso, por isso que eu troquei os nomes aqui, não foi por força de expressão mesmo, que tem uma história interessante aqui. Sim. Nesse livro que é seu. Sim. Houve um momento em que Eurípides estava estudando aqui em Uberaba, no centro da cidade, e ele subia a pé para a casa do Chico. Nessa época ele já morava com o Chico. Quando ele passou pela Avenida Fernando Costa, havia uma guarnição, um carro patrulha parado ali. Aí perguntaram para ele, onde você vai? Eu estou voltando para casa. Mas a essa hora da noite, eu volto a pé. Então, eles pediram um documento a ele, perguntaram onde ele morava, ele disse que morava na rua, não sei se na época era Dom Pedro ou não me lembro, Dom Pedro, e que ele morava com Chico, e eles duvidaram e tal, e ele usava uma calça jeans. Naquela época, calça jeans leves era coisa de rico, muito rico, que alguém doou para ele especificamente. Você está muito bonito, rapaz. Onde você arrumou essa calça? Eu ganhei. Mas como? Então vai daqui, vai dali. Ele estava lá parado e eles resolveram prendê-lo. Olha aí. Porque não acreditaram na história. Esse neguinho aqui com a calça, né? Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Isso aí tem como é que é? 71, né? 171. Então, perguntaram para ele assim, você conhece alguém? Conheço aquele rapaz ali. Um rapaz estava saindo da antiga Rua São Lourenço. Aí pediu para ele, e aí, você conhece? Conheço. Esse aí mora perto da minha casa. A mãe dele mora perto da minha casa. A tia, Carmen. Certo. Ele falou, não, você pode ir embora, mas você fica. E prenderam ele, levaram para o Corró e bateram nele. Olha aí. E bateram muito nele. E ele se lembra até hoje das coisas que disseram para ele enquanto batiam nele.
No outro dia, soltaram ele. Boca machucada, olho roxo, perna machucada, e o Chico desesperado, porque ele não chegou, não dormiu em casa. Certamente o Chico pensou, rapaz, deve estar em alguma festa, mas não, né? Ficava preocupado. E aí ele tinha um amigo que, naquela época, trabalhava para o governo, para a Polícia Federal, se não me engano, uma coisa assim. Ele estava muito revoltado, telefonou para o amigo no outro dia estava aqui em Uberaba, foi no quartel, foi uma confusão. Imagina. Por fim, o Chico falava assim, meu filho, perdoa eles, desculpa, não perdoa não, Chico, eles têm que pagar, porque abriu o processo e tal. Meu filho, não é assim, não, Chico, não, dessa vez não, Chico. Então, foi uma batalha moral dele consigo mesmo, de desenvolver o perdão, né? E tinha também uma batalha social, Sim. Porque os policiais começaram a segui-lo na rua, começaram a pressionar, e o Chico insistindo, meu filho, está na hora de desculpar, de perdoar, essa coisa toda. Então, um dia ele falou, quer saber uma coisa? Deixa isso para lá, perdoou, porque ele conversou também com um dos policiais, olha, você está perdoado, deixa para lá. Mas, então, essa é uma história que ele passou, foi uma história difícil. Existem outras histórias, por exemplo, a questão do filho do Chico. Porque uma vez, em determinado momento, no momento em que ele foi morar com o Chico estava sozinho aqui em Uberaba, e a tia Carmen ia muito lá no centro, e um dia o Chico, de brincadeira, fala para ela assim, Carmen, me dá o Chico, me dá o Eurípides para morar comigo. Aí ela pergunta assim, Chico, só se for para morar. Ele falou, de papel passado? Ela falou, não, Chico, de papel passado, não. Então, ficou essa história, assim, né? E ele, inclusive, tentou verificar a possibilidade de formalmente ser adotado pelo Chico. Eu não sei o que fim deu. Na imprensa, a gente chama de filho adotivo do Chico Xavier. Mas nós temos aqui também Cartas do Mundo. Esse também tem, digamos assim, um mote ligado ao espiritismo. Tem. E a psiquiatria. Tá. Porque são as cartas que o doutor Inácio recebeu. O doutor Inácio, uma vez, começou a publicar alguns artigos sobre como se tratava a doença mental e o doente mental no sanatório. Certo. Isso correu o mundo. Ele começou a receber cartas. Imagine um país. Comece pela letra A. Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Estados Unidos, Inglaterra, França. Despertou interesse no mundo inteiro. Índia. Então, eu tive a oportunidade, naturalmente, de ajuda, compilar várias dessas cartas e fazer algumas análises dos motivos pelos quais essas pessoas procuravam ele. E uma carta especificamente me chamou a atenção. Foi uma carta escrita da França no período de 45, 46. Era um engenheiro francês que desejava emigrar para a Argentina, mas que para ser aceito na Argentina precisava de ser apresentado por alguém. E ele pedia que o doutor Inácio o apresentasse aos amigos argentinos. Entendi. Mas existia alguma coisa naquela carta que eu pesquisei. A pessoa dizia, eu preciso sair daqui com urgência. Dizia também que ele se sentia em perigo. Alguma coisa desse tipo, ele precisava ir com a família. Então, qual foi a minha conclusão? Que provavelmente seria alguém ligado à Alemanha. Perseguição, né? Aí, pela carta, eu pesquisei o endereço pela internet. A rua está lá até hoje em Paris, o endereço e tal. Mandei uma carta para lá, ninguém me respondeu. Então tem pesquisa ainda para ser desenvolvida. Mas é muito longo. Com base nessas cartas, né, do Inácio. Né? Tem história para ser explorada. Tem cartas aí, tem muito. Pela quantidade que você está me falando. E nós temos aqui também, para a gente encerrar, o Pastor e a Samaritana,
Que aí é uma história que, pelo título, a gente imagina a carga de conhecimento que você traz nesse livro. Esse livro, eu costumo dizer que tem duas histórias de amor. A história de amor de um adolescente que quer correr mundo, lá era filho de pastores, deixa a casa dos pais, mas ele queria também encontrar uma mulher com quem ele sonhava, uma moça. Então ele vai descendo do norte de Israel, passa pela Samaria, e lá ele está cansado, senta-se ao lado de um lugar que tinha um poço. Ele queria tomar água, mas não tinha como tirar a água. E era o poço de Jacó. Né? Então ele está sentado lá esperando, e de repente ele vê uma mulher subindo, que a cidade estava mais embaixo, o poço estava no ponto mais alto. Tudo isso também é resultado de pesquisas, inclusive mapas. E aí ele olha e pensa, mas parece com a mulher do meu sonho. Mas ele percebe que ela não é normalmente a mulher do sonho dele, que ela parecia mais velha. E ele fica por ali. A mulher está tirando água, então passa Jesus. E tem o diálogo, ele assiste ao diálogo. E esse diálogo marcou muito a vida dele. Porque a partir daí, a mulher vai para casa e chega e grita, encontrei uma pessoa assim, assim, assado e tal. Então a cidade se reúne que quer ouvir aquele homem falar. E ele vai também ouvir. E lá na casa em que está a reunião, ele vê a irmã da mulher, que era a moça do sonho dele. Olha isso, que cadeia de fatos, né? De acontecimentos históricos e ao mesmo tempo religiosos. Né? Depois ele vai acompanhando a família e Jesus até Jerusalém, onde ele assiste toda a cena da paixão. Que interessante. Agora, toda essa coletânea de histórias e de contos, né, que você tem reunido, nos dá a mostra de que mais do que esse 10º livro que está já em fase de conclusão, deve sair muito mais coisa dessa cabeça aí, hein, Vicente? Deve não. Eu estou considerando que o 10º vai ser... Eu vou pensando em parar por aí. É mesmo? Mas esse 10º... Mas você deve ouvir a voz da intuição antes de determinar, né? Acaba isso também. O 10º é sobre São Pedro. Tá. Essa história a gente pode esperar aí ao longo do ano de 2025, está prestes a ser concluída? Como é que é? Paulo, a história, tecnicamente, eu a dividi em 3 partes, o livro, a obra. A primeira parte eu chamo de Pescador de Peixes. Certo. Então, tem toda a parte da rotina de Pedro, saindo para pescar, chamava o João, chamava André, Tiago, chamava Felipe, vamos para a pesca e tal, no lago de Genezaré. Então, eu pesquisei sobre correntes, sobre ventos, né, no lago, que não é, na verdade, um mar, como eles chamavam, mas é um lago, né, que recebe como afluente o Rio Jordão, que depois segue em frente. Sim. Então, a primeira parte chama-se Pescador de Peixes. A segunda parte é Pescador de Homens. Certo. Que vai acontecer exatamente, que eu já comecei essa segunda parte, e ela acontece exatamente quando Jesus tem aquele episódio da pesca, né, da grande pescaria. E a terceira parte se chamará Pescador de Almas, e que será também o epílogo do trabalho, que eu pretendo que seja. É a mais delicada. É mais delicada. E a mais que está me apertando... Vai te dar mais trabalho. Que está me apertando aqui. Que maravilha. Temos tempinho? Sim, temos mais uns 2 minutinhos. É que não dá tempo, mas de uma outra ocasião eu quero contar sobre a forma como Pedro se casou e como a sogra foi morar com ele. Maravilha, é bom que você dá a deixa para a gente voltar a falar contigo sobre esses temas, que eu tenho certeza muita gente vai se identificar, e mais do que isso, né? Vai ter as suas memórias aguçadas, com toda certeza. Então, né? Como Pedro se casa e como a sogra vai morar com ele. Que maravilha. Agradecer mais uma vez a participação do Vicente, de Paulo e Gino. Volte sempre. Eu voltarei quando for naturalmente convidado, e será um prazer vir, e principalmente ter a oportunidade de conversar com os seus
ouvintes, com as pessoas que te assistem, porque tenho certeza que quando eles fazem isso, estão fazendo boas escolhas. Muito obrigado. E maravilha. E essa TV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Café Silva, além do sabor, da qualidade, do aroma, agora vem com uma super novidade, o filtro reutilizável. Você economiza mais e o meio ambiente agradece. Café Silva, cada vez melhor. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. De volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. O assunto agora é o atendimento no PROCON, o Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor. O PROCON divulgou o balanço anual de atendimentos, evidenciando um crescimento significativo em 2024. Segundo informações da Fundação PROCON, registrou um total de 28.964 atendimentos até o final de dezembro, representando aumento de 12% em relação a 2023. De acordo com o presidente do PROCON, Anderson Romero de Freitas, os números englobam atendimentos de forma presencial e também via WhatsApp, tanto da população de Uberaba quanto dos municípios vinculados ao PROCON regional. Além dos atendimentos, a Fundação alcançou importantes avanços em 2024, segundo o balanço divulgado em abril, por exemplo, firmou o acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, formalizando a instalação de um posto de atendimento pré-processual, o PAPRE, voltado especialmente para a defesa do consumidor em situações de superendividamento. Outras iniciativas também marcaram o ano, como mais uma edição do Consumidor em Dia, que contabilizou mais de 500 atendimentos. O programa PROCON Mirim, também é lembrado, foi levado às escolas, e o PROCON itinerante, que ampliou o acesso à população, levando informações sobre seus direitos como consumidores, e diversos pontos da cidade foram beneficiados, como os terminais do transporte coletivo e também a comunidade rural de São Basílio. Damos de assunto para falar sobre saúde, vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou um reforço na vacinação contra a febre amarela, ampliando aplicações para 3 dias por semana a partir desta última segunda-feira, deste dia 13 de janeiro. A medida é preventiva e segue o exemplo de cidades como Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, após o registro de carcaças de primatas mortos na região, sem possibilidade de identificar a causa. Embora o município não tenha registrado aqui em Uberaba casos de febre amarela neste ano, a ação visa garantir a proteção da população contra esta doença, que é transmitida pela picada dos mosquitos infectados. Fique atento, se você tiver qualquer sintoma
relacionado a gripes, dor de cabeça, febre, enfim, qualquer sintoma suspeito de dengue, febre amarela e outras arboviroses, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa. E assim, nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.